Agora, meus amados irmãos e irmãs, convido vocês a abrirem as suas Bíblias em Esdras, capítulo de número 3. Você sabe que temos meditado neste livro de Esdras e estamos no capítulo 3. Agora vamos fazer a leitura do versículo 8 ao versículo de número 13. Vamos concluir o capítulo 3 e tem sido uma bênção poder ler este livro aos domingos pela manhã e meditar nele. Vamos, portanto, fazer a leitura de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, versículo 8 a 13. Esdras, capítulo 3, versículo 8 a 13. Deixe aberto aí nesse texto, coloque um marcador, porque nós iremos meditar nele nesta manhã. Esdras 3, versículo 8, nos diz assim o texto sagrado: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês, Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor e constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para a superintenderem. Então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos, Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor, segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantavam alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E todo o povo jubilou com alta voz, louvando o Senhor, por se terem lançado os alicerces da sua casa. Porém, muitos dos sacerdotes e levitas, e cabeças de famílias, já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria, de maneira que não se podiam discernir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo jubilava com tão grandes gritos que as vozes se ouviam de muito longe. Vamos orar e em seguida meditar nesta palavra. Pai amado, soberano Deus, nós te louvamos porque a tua palavra, ela é santa, ela é reta, ela é límpida para o teu povo. Louvado seja o Senhor que nos trouxe nesta manhã, e aqui já pudemos cantar, já pudemos orar, já pudemos ler a tua palavra, e nesta hora, ó Deus, nós rogamos ao Senhor que nos abençoe de tal maneira que a tua palavra que acabamos de ler, ela seja o nosso alimento, que ela, ó Deus, nos instrua nos teus caminhos, que nos exorte naquilo que temos falhado, que nos anime, que nos dê coragem, que faça também enxergar o nosso pecado e abandoná-lo. Ó Deus, abençoa-nos para que a tua palavra nos desperte a melhor te servir. Nós rogamos em nome de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Meus amados irmãos, algo maravilhoso está acontecendo aqui nessa passagem. Como nós já falamos, esse livro tem sido uma bênção, meditar nele aos domingos pela manhã, pois muito ele tem nos ensinado, principalmente acerca da adoração, acerca do compromisso, do louvor, da adoração, da dedicação que precisamos ter a Deus, a sua casa, ao seu reino. E algo maravilhoso está acontecendo aqui. Há um tremendo ato de adoração acontecendo aqui, quando o povo lança os fundamentos do
templo. Quando o povo está ali dedicado no início da obra, há uma grande dedicação para adorar a Deus. Nós vimos na semana passada, no versículo 1, versículo 7, como quando já estavam em Jerusalém, poucas semanas depois, eles estabelecem ou constroem um altar improvisado para que pudessem sacrificar, para que pudessem adorar a Deus ali em Jerusalém. O altar não existia, mas eles construíram um. E nós vimos como eles se dedicaram a isso, antes das suas próprias casas. Eles não tinham moradas ainda e começaram, portanto, a construir primeiro aquele altar improvisado e depois a lançar os alicerces do templo. Ainda não tinham casas, mas eles tinham um lugar para adorar, porque este era o centro da vida deles e o que era mais importante na vida deles, a adoração. O mais importante não eram eles se estabelecerem, suas profissões, claro que essas coisas são importantes, suas casas, é claro que isso é importante, mas não era o centro da vida deles, não era o mais importante da vida deles, mas a adoração. E agora, no versículo de número 8, nos diz que já era o segundo ano. Se você ver o versículo de número 7, vai nos dizer que eles enviaram dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida, azeite, aos sidônios e atírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, a Jope, segundo a permissão que eles tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Perceba como este povo deu dinheiro para que madeira fossem trazidas. Isso demorava um tempo. É por isso que o versículo 8 começa assim, no segundo ano da sua vinda à casa de Deus. Porque o versículo 7 diz que eles mandaram dinheiro aos sidônios, aos tírios, para trazerem do Líbano madeira. Isso demora um tempo, você sabe, né? Então pegar madeira, trazer para o navio, descer em Jope, de Jope que tinha um porto lá, então levava para o interior de Jerusalém esta madeira. Isso demorava um tempo. E é por isso que o versículo 8 começa dizendo isso. Já era o segundo ano. Isso também não quer dizer que 2 anos já haviam se passado. Isso quer dizer que é o ano seguinte. Ou os teólogos têm dito, né, que já haviam se passado 6 meses, como houve a virada do ano, que nós vimos semana passada. Então aquele era o segundo ano, não que eles já estavam lá há 2 anos, mas era o segundo ano que eles haviam chegado, porque nos versículos anteriores do capítulo 3, nós vimos que há a celebração de Ano Novo no 7º mês. Mas o ponto é que eles chegaram, se estabeleceram, compraram madeiras, as madeiras chegaram e agora eles se empenham para construir a casa de Deus. E nós vamos destacar aqui 3 pontos nesse texto que nós lemos. O primeiro ponto que nós veremos é o esforço que eles dispensaram para a reconstrução desse templo. O esforço deste povo. Porque o versículo de número 8 nos diz que todos estavam lá. Ele não diz, olha, um grupo específico, somente um grupo estava lá, mas todo o povo. Se você ver o versículo 8 novamente, diz assim: no segundo ano da sua vinda à casa de Deus em Jerusalém, no segundo mês de Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que vieram do cativeiro a Jerusalém, começaram a obra da casa do Senhor. Então estavam lá os levitas, os sacerdotes e todos que voltaram. Eles não foram lá para tirar férias, para descansar, mas foram para trabalhar e, portanto, toda a igreja, toda a congregação estava envolvida nesta obra. E, portanto, este é o primeiro ponto que nós destacamos aqui. O esforço que todo o povo teve na reconstrução desta casa de Deus. Os levitas, o texto diz aqui que eles começaram a trabalhar muito cedo. Finalzinho do versículo 8 diz assim: constituíram levitas da idade de 20 anos para cima, para superintenderem. E
dependendo na época, das circunstâncias, da necessidade, os levitas eles começavam a trabalhar com 30, com 25, e aqui baixaram para 20, pela necessidade. Mas eles estavam lá, jovens, estavam lá trabalhando, eram superintendentes da obra. Veja, meus amados irmãos, que o grau de sofisticação, de organização, de estrutura, de coordenação que eles têm aqui é algo maravilhoso. Porque eles têm superintendente. Se você vê o versículo de número 9, diz assim: então se apresentaram Jesua com seus filhos e seus irmãos Cadmiel e seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente vigiarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadad, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Então vejam, haviam vigias, superintendentes, portanto há uma organização, há entusiasmo, há supervisão, as atividades estão distribuídas segundo as habilidades deste povo. Este povo se dedicou a fazer a obra e não foi assim, olha, vamos, cada um faz alguma coisa. Não, eles dedicaram e separaram grupos para cada grupo fazer alguma coisa, mas todos fizeram e todos estavam envolvidos. Agora, há algo triste aqui, porque se nós não conhecêssemos a história que vem a seguir, a história adiante, nós ficaríamos encantados e maravilhados com este povo. Mas eu tenho certeza que você conhece o restante dessa história. Você sabe como este povo aqui, com tanto ânimo, tanto entusiasmo, tanta organização, eles vieram a fraquejar e passaram aproximadamente 20 anos para reconstruir. Não que a obra fosse tão grande e de fato necessitasse 20 anos, mas porque eles desanimaram. Nós veremos isso um pouco mais à frente deste livro. Mas já para que nós possamos entender que o pecado, o desânimo, ele acompanha também o povo de Deus. Ele está junto de nós. E nós precisamos ter muito cuidado com isso. Porque este povo com tanto entusiasmo, esse povo com tanta alegria, com tanta organização, pararam a obra da casa de Deus. Nós deixaremos para falar um pouco disso mais na frente. Mas já para nós entendermos como esse entusiasmo, ele não é duradouro. Esse entusiasmo, ele é passageiro. É por isso que você precisa ter cuidado e vigiar constantemente, porque você pode estar nesta manhã, ou semana passada, ou amanhã, ou depois, com entusiasmo parecido, mas se você não vigiar, não cuidar, você também vai fazer como este povo, fraquejar, desanimar, parar a obra, parar de se envolver na obra da casa de Deus. É por isso que no livro de Ageu, o profeta, ele vem cerca de 16 anos depois para exortar este povo a voltar a reconstruir a casa de Deus. Eu convido você rapidamente a abrir a sua Bíblia lá no profeta Ageu, no capítulo de número 1. Esse profeta Ageu, ele é levantado por Deus, Ageu e Zacarias, né? Mas vamos destacar aqui Ageu, como ele é levantado por Deus para exortar este povo a voltar a construir a casa de Deus. Veja aí, Ageu, capítulo de número 1. Ageu, capítulo 1, versículo 1. Veja o que diz o texto sagrado. Ageu, capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, se tiver projetado aí, também você pode acompanhar aí na projeção. Então, Ageu capítulo 1, versículo 1. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Jesua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaneiladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Ora,
Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebei, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saquitel furado. Apenas até aí, mas a exortação continua. A exortação continua porque Zorobabel é exortado, como o texto diz aqui, 16 anos depois pelo profeta Ageu, a voltar a reconstruir a casa de Deus. Então, tudo aquilo que nós estamos vendo aqui, até aqui, no capítulo 3, no versículo 8, versículo 9 de Esdras, é algo maravilhoso. Mas nós conhecemos que um pouco tempo depois, esse povo veio desanimar e, portanto, você precisa vigiar, porque a palavra de Deus vem para nos despertar. Foi o que aconteceu aqui. Se você vê ainda em Ageu, no capítulo 1, versículo 12, diz assim, então Zorobabel, filho de Selatiel, e Jesua, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam a voz do Senhor, seu Deus, e as palavras do profeta Ageu, as quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então veja, pararam a obra, desanimaram, mas Deus enviou um profeta para exortá-los, e eles ouviram a exortação, reanimaram novamente. E nós falaremos disso também um pouco mais à frente, quando o texto apresentar eles desistindo ou desanimando de reconstruir. Mas para nós entendermos o que está acontecendo aqui. Então, o versículo 8 e versículo 9 do capítulo 3 de Esdras é algo maravilhoso. E é nisso que nós deveremos observar, ou isso que deveremos observar, a dedicação até aqui, como nós falamos, porque depois vem desânimo. Mas até aqui é um exemplo para nós de como nós precisamos nos dedicar e todos à casa, à obra de Deus, porque o povo foi chamado para isso. Há um trabalho a ser feito e esse povo estava empenhado a fazê-lo com entusiasmo, coletivamente, com organização. Eles faziam para a glória de Deus e esta era a missão deles. Quando eles foram tirados lá do cativeiro e chegaram em Jerusalém, eles chegaram com este objetivo: restaurar o lugar da adoração, estar diante de Deus através do sacrifício, através do ofício sacerdotal que os representava diante de Deus, pedindo perdão por eles. Eles queriam viver isso novamente, eles queriam estar próximos de Deus novamente, e eles juntos trabalharam. Portanto, o primeiro ponto que nós destacamos aqui é o esforço coletivo ao trabalho para a obra de Deus. O segundo ponto que nós destacamos aqui, ou iremos destacar, é o louvor que esse trabalho provocou. Porque quando eles estavam empenhados nesses trabalhos, todos organizados, entusiasmados, alegres, este trabalho provocou louvor. Esse trabalho fez com que este povo louvasse a Deus. Veja o versículo 10, se não nos apresenta isso. Quando os edificadores lançaram os alicerces do templo do Senhor, apresentaram-se os sacerdotes, paramentados com trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, para louvarem o Senhor segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Cantava alternadamente, louvando e rendendo graças ao Senhor com estas palavras: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Então veja, meus amados irmãos, como o trabalho para o Senhor provocou louvor. Este povo passou a louvar a Deus, como o texto aí nos apresenta. E interessante que essas palavras do versículo 11, quando diz assim: Ele é bom porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. Será que é uma citação do Salmo 136, que repete lá, conta uma parcela da história, né? Desde a criação até o cativeiro e a libertação do povo, e no final da cada frase diz isso: porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Aí ele vai contando toda a história lá, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. É possível que seja uma citação? É possível que seja também uma citação do Salmo 100, onde também há algo parecido aqui, quando também o texto lá nos apresenta porque a misericórdia do Senhor dura para sempre.
ou seja, uma lembrança de Jeremias 31, porque Jeremias foi aquele profeta que anunciou a restauração desse povo. Lá no capítulo 31, que nós lemos apenas ali os 3 versículos, mas todo o capítulo apresenta Deus restaurando o seu povo, e Deus dizendo isso: porque a minha misericórdia dura para sempre, então eu restaurarei vocês. É possível que seja também uma fusão de tudo isso, onde o povo aqui está lembrando de Jeremias, está lembrando do Salmo 100, do Salmo 136, e afirmando isso que o texto nos apresenta: porque a sua misericórdia dura para sempre sobre Israel. E então eles louvavam a Deus, eles cantavam a Deus, porque o templo era muito importante para eles. Porque o templo era o lugar onde Deus apresentava a sua misericórdia através do sacrifício, ou simbolizado no sacrifício. Porque no sacrifício o povo podia novamente se achegar a Deus, caso houvesse pecado, o sacrifício era feito e a comunhão era restaurada. Era no templo que você tinha também um ofício sacerdotal que os representava diante de Deus. Era lá, portanto, que ele tinha as suas manchas, as suas máculas perdoadas por Deus através do ofício sacerdotal, assim já apontando para o ofício de Cristo. É por isso que o templo era muito importante para eles. É claro que eles tinham um senso de cidadania, é claro que eles tinham um senso de herança, de dizerem o seguinte: aqui é o lugar dos nossos pais. Talvez você também tenha esse sentimento, né? Aqui é o lugar onde a minha bisavó, a minha avó morou, e você tem um carinho por aquele lugar. É claro que o povo tinha esse sentimento de herança, é claro que o povo tinha esse sentimento de que eles pertenciam àquela terra, e aquela terra era dos seus pais, e eles queriam fazer no mesmo lugar onde os seus pais adoraram, é claro. Mas eles fizeram tudo isso não por esse sentimento de herança, de pertença, de cidadania, mas eles fizeram porque aquela era a vontade de Deus, conforme o próprio texto nos apresentou no capítulo 3, versículo 1 a 7, que eles fizeram segundo as palavras que estavam escritas na lei do Senhor. Eles adoraram conforme estavam escritos, né? Celebraram as festas conforme estava escrito, e aqui também o texto nos apresenta isso, no versículo 10, no finalzinho, quando diz assim: segundo as determinações de Davi, rei de Israel. Segundo estava escrito. Portanto, eles estão fazendo tudo aquilo que está escrito para louvarem a Deus, porque o trabalho coletivo dedicado à casa, à obra de Deus, resultou em uma adoração segundo aquilo que estava escrito, segundo a ordem que estava escrito. Portanto, a nossa adoração, ela não é movida pelos nossos sentimentos, a nossa adoração é movida pelos ensinos da palavra de Deus. Nós somos o povo da palavra e nós adoramos conforme está na palavra de Deus, porque nós cremos nela, porque ela é a palavra do nosso Deus. Portanto, esta passagem nos apresenta este segundo ponto, onde o povo dedicado ao trabalho adorou, porque o trabalho a Deus resulta em adoração. Quando você se dedica a trabalhar, você também adora, você é movido a adorar, você é movido a ter esta alegria que o povo aqui teve ao adorar a Deus. Mas nós temos um terceiro ponto, que esse trabalho provocou uma nostalgia, provocou nos mais idosos estas lembranças que foram a semente para o desânimo. E aqui é algo triste que nós vemos no texto. Versículo de número 12, veja aí. 3,12 diz assim: porém muitos dos sacerdotes e levitas e cabeças de famílias já idosos, que viram a primeira casa, choraram em alta voz quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Muitos, no entanto, levantaram as vozes com gritos de alegria. O que está acontecendo aqui? Haviam idosos que conheceram o primeiro templo, como nós já falamos, em semanas anteriores, que muitos
saíram de Jerusalém, foram para o cativeiro, passaram lá 60, 50, 70 anos e estão voltando com 90, com 100. E eles conheceram o primeiro templo. Eles conheceram a glória, a grandeza daquele templo. Porque quando você vê lá, quando Salomão construiu e terminou de construir o templo, ele dedicou lá mais de 120 mil animais. Era muita coisa, era muita riqueza. Era um templo pomposo, maravilhoso e muito maior do que este. E o povo conhecia tudo isso. E o povo está vendo lá os alicerces, né? Alguns aqui, os mais idosos que conheceram o primeiro templo, estão vendo os alicerces sendo lançados, estão olhando, o que é isso que está acontecendo aqui? Não se parece em nada com aquilo que nós conhecemos. E isto foi a semente do desânimo do povo. Agora, eu quero destacar 2 textos para mostrar que a atitude desses que estão chorando é errada. Primeiro, Eclesiastes 7:10. Porque eles estão chorando de tristeza, e eu quero que você observe isso. Não estão chorando de alegria, é de tristeza, de desânimo. E aquilo foi a semente para o desânimo dos demais. Veja Eclesiastes, capítulo de número 7, versículo de número 10. Veja o que o texto aí nos diz. Eclesiastes 7:10 diz assim: jamais digas, porque foram os dias passados melhores do que estes, pois não é sábio perguntar assim. Não é sábio. E era exatamente isso que muitos idosos deste tempo aqui estavam fazendo. Estavam dizendo, o templo passado que nós conhecemos era muito melhor do que este. E por isso eles choram de tristeza. Mas o sábio Salomão já nos diz, inspirado pelo Espírito de Deus, não é sábio perguntar essas coisas ou fazer afirmações assim. Um outro texto é Zacarias, livro do profeta Zacarias 4:10. Também lembre-se que Zacarias e Ageu foram profetas levantados por Deus 16 anos, quando eles desanimaram, né? 16 anos depois de desânimo, Deus levantou Ageu e Zacarias para exortar esse povo. Nós lemos agora há pouco Ageu exortando este povo a voltarem a reconstruir o templo, mas veja o que Zacarias aí diz no capítulo 4, versículo de número 10. 4:10 de Zacarias. Pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Aqueles 7 olhos são os olhos do Senhor que percorrem toda a terra. E essas palavras do profeta Zacarias é exatamente contra estes que desanimaram o povo ou que estão diminuindo aquela obra, dizendo a obra passada ou o templo passado era melhor. E Deus disse através do profeta Zacarias àquele povo, pois quem despreza o dia dos humildes começos, esse alegrar-se-á vendo o prumo na mão de Zorobabel. Porque muitos estavam desprezando aquela obra. Portanto, agora nós entendemos o capítulo 3, o versículo 12, quando o texto diz assim, que cabeças de família já idosos que viram a primeira casa choraram em alta voz, quando à sua vista foram lançados os alicerces desta casa. Eles demonstraram uma ingratidão tremenda com aquilo que Deus estava fazendo no presente, porque foi Deus. Veja, Deus despertou Ciro, Deus despertou muitos ímpios para ofertarem, financiarem a reconstrução da casa de Deus, porque se o versículo 7 do capítulo 3 diz que eles deram dinheiro para comprarem madeira, porque Deus levantou pessoas para ofertar. Então Deus moveu ímpios, moveu até o coração do rei, e levantou este povo para ir de volta a Jerusalém para reconstruir o templo. E eles estão diminuindo, desprezando esta reconstrução, dizendo ou afirmando que o passado era melhor, de que agora aquilo que eles estavam vendo nem se comparava àquilo que eles conheceram.
Portanto, isso revela a ingratidão deste povo com as bênçãos presentes de Deus. Porque Deus nos abençoa no presente. Pode ser que no passado ele tenha feito diferente, sim, mas não significa que Deus não tenha os seus propósitos. Porque Deus tem um propósito em fazer com que aquele templo seja mais humilde, porque aquilo vai desembocar em Cristo Jesus, que vem ser o templo perfeito. Porque se antes o povo adorava lá nesse templo, ele está sendo preparado para trazer Cristo Jesus, onde será o templo eterno, onde nós adoramos a Deus. Isso é maravilhoso, porque no passado o povo adorava no templo físico, agora nós adoramos em Cristo Jesus, no templo de carne e osso, que é Cristo, porque o Pai é adorado em Cristo, não mais nesse templo, e tudo isso está sendo preparado. É por isso que o texto lá de Zacarias nos disse, para não desprezar os humildes começos, porque Deus tem um propósito nesse humilde começo, em desembocar, em fazer com que algo muito maior cresça. Lembra quando Cristo disse, esse templo será destruído, mas em 3 dias eu reconstruirei, porque ele estava se referindo ao seu próprio corpo. Portanto, esse templo humilde já estava sendo preparado para a vinda de Cristo Jesus, que é o templo maior onde nós adoramos o nosso Pai para todo sempre. Portanto, meus amados irmãos, esse terceiro ponto, ele é triste porque aquele trabalho que provocou louvor também provocou ou foi a semente do desânimo para muitos. Essas pessoas estavam trabalhando, estavam se dedicando. Aí vem um grupo de pessoas e diz, olha, você já passou por situações assim? Você está trabalhando e começa a desprezar o seu trabalho. Ah, porque fulano fazia melhor. Ah, porque no passado era melhor. Ah, porque eu conheci coisas melhores. Ah, porque fulano era mais inteligente. Como que você se sente nesse momento? Encorajado, animado? Foi o que aconteceu aqui. O povo trabalhando, aí vem um grupo e diz, olha, não é nada do que nós pensamos. No passado era bem melhor. Aquilo foi a semente para o desânimo, para que aquele povo viesse a fraquejar. Como nós veremos aqui também no capítulo 4, e é muito interessante como essa semente do desânimo foi lançada, e depois vieram os inimigos, vieram os ímpios plantar mais desânimo. Mas tudo começou aqui. Portanto, nós precisamos ter muito cuidado em fazer uma avaliação do presente sem compreender a ação de Deus ou excluir a ação de Deus no presente e ficarmos dizendo, no passado era bem melhor. O grupo de jovens no passado era uma maravilha. Quantas vezes já ouvi pessoas dizer, no passado os jovens saíam pelas ruas fazendo serenata, cantavam na praça, era uma maravilha. E de fato era uma maravilha. Mas não significa que Deus não continua trabalhando no presente. Não significa que Deus não continua derramando graça. Não significa que Deus não está atuando na vida dos jovens ou na vida de qualquer outra sociedade. Nós não podemos fazer esse tipo de comparação porque nós estamos sendo ingratos com aquilo que Deus está fazendo através daqueles que estão vivendo no presente. E, portanto, que Deus, meus amados irmãos, nos desperte, primeiramente, a trabalhar. Foi o que o povo fez. E fizeram conjuntamente, com organização. Não, ele não disse assim, cada um faça o que quiser. Não, com organização. Tinha um entusiasmo, tinha uma organização, tinha uma liderança, e todos, conforme o texto diz, todos os que voltaram para Jerusalém se dedicaram à obra. Que Deus desperte você para o trabalho. E toda a igreja não fique esperando o conselho fazer, não fique esperando os diáconos fazerem, a SAF fazer, a mocidade fazer. Faça, participe, porque é o trabalho de toda a igreja. Quando você ver algo para fazer, faça, porque se Deus te deu a visão, Ele também está te despertando para fazer. Muitas vezes há algo para fazer que só você viu, então Deus está te despertando para fazer isso. Mas nós ficamos esperando outros. Mas o texto aqui nos apresenta todo o povo dedicado à obra.
E quando você se dedicar a essa obra, meus amados irmãos, isso redundará em louvor, em glórias a Deus. Foi o que aconteceu aqui. O povo estava trabalhando e quando os alicerces foram lançados, glorificaram, cantaram. Vieram os sacerdotes, vieram os levitas, vieram lá os grupos dos corais que nós vimos lá no capítulo 2. Tinham lá também o grupo dos corais. Eles estavam lá louvando a Deus. E é isso. No trabalho nós louvamos a Deus, na dedicação nós louvamos a Deus, mas cuidado para não ser desanimado ou desanimar alguém, porque tanto você pode ser desanimado ou ser um agente para desanimar também, começar a dizer essas coisas que muitos estavam aqui dizendo, no passado era melhor, desprezando o trabalho do presente e aquilo que Deus está fazendo na vida de cada um de vocês. Portanto, que Deus abençoe a sua vida e que você seja despertado ao trabalho, à adoração e ao entusiasmo, a entusiasmar as pessoas, não a desanimá-las. Que Deus assim vos abençoe. Nós iremos entoar agora um hino ao nosso Deus. Vamos entoar